Olá! Você sabia que quase tudo pode ser material didático? Depende de como você vai usar isso na sala de aula. Hoje eu vou te contar. Nós estamos trabalhando o conceito de material didático que vem da autora Damianovic, que explora o material didático como um artefato de mediação. E o professor se coloca aí como o mediador desse processo de conhecimento, de reflexão entre esse objeto, que vai ser o nosso material didático, e o aluno, que vai ser esse sujeito da sua própria aprendizagem. Mas é o professor que vai estar nesse centro como mediador. Eu tenho aqui uma latinha que eu uso como porta-canetas, então ela está na categoria de objeto utilitário. Mas quando eu levo para a sala de aula e conto a história dessa lata, ela se transforma então em um objeto didático. Vamos falar das territorialidades. Quando nós olhamos para esse objeto, nós lembramos imediatamente de Egito. Mas esse objeto foi produzido na Coreia para uma exposição no Museu Britânico, na Inglaterra, no ano de 2000. E eu comprei no Museu do Louvre, em Paris. E agora eu estou com ele aqui no Brasil, em Manaus. Abordagem histórica. Quando nós olhamos para esse objeto, nós vamos lembrar das múmias do Egito, que eram as pessoas mumificadas e enterradas em sarcófagos. E esse aqui representa a miniatura de um sarcófago em madeira que era usado para esses enterramentos. Então, inicialmente, fazia parte de um ritual sagrado que levava a esse indivíduo, após a sua morte, para uma outra vida. Só que agora, no século XX, esses objetos, os objetos reais, estão em museus e representam a história desses povos antigos. E a partir deles são construídos outros objetos que entram na categoria de objetos de desejo ou esses objetos de colecionador, porque nós visitamos esses lugares e queremos levar alguma coisa que nos lembre, um objeto de memória. Então, esses objetos aqui servem a esse propósito. Eu posso também falar da história desse objeto a partir das imagens que estão impressas nele. Aqui nós estamos percebendo que são imagens referentes ao processo de enterramento. Então, estudando um pouco de história da arte, nós vamos perceber o que cada uma dessas imagens podem significar. Nós também podemos analisar o objeto a partir do material com o qual ele é produzido. Essa é uma lata de alumínio. Então, de onde é que vem esse alumínio, a matéria-prima para produzir esse objeto? Muitos livros podem nos ajudar a fazer essa leitura do objeto. O livro do Monteiro Lobato, A História das Invenções, conta exatamente como essas invenções são, na verdade, extensões do nosso próprio corpo que nascem da necessidade do homem de ir melhorando a sua vida. Então, são extensões da nossa mão, são extensões do nosso pé, são extensão dos nossos olhos. E assim vão surgindo todos os objetos que nós conhecemos hoje, uns a partir dos outros, sempre buscando atender às nossas necessidades. O livro da Anne Leonard, A História das Coisas, nos ajuda a compreender esse processo pelo qual passa os objetos que nós usamos, desde a extração da matéria-prima, passando pela produção, passando pela comercialização, distribuição até o descarte. O Baudrillard tem o livro chamado O Sistema dos Objetos, onde ele vai trazer categorias e conceitos sobre todos os objetos que nos cercam. E aí ele vai falar desse objeto de desejo ou desse objeto amado, que é uma base para as nossas escolhas sobre os objetos que nos rodeiam. E a história do mundo em 100 objetos, do Neil MacGregor, vai contar a história de diferentes civilizações
e os objetos que essas civilizações produziram, desde os objetos considerados objetos primitivos na época da pré-história até os objetos tidos como modernos, como o cartão de crédito. Analisando a produção dessa cultura material, nós podemos contar a história da civilização. Gostou da história do meu porta-caneta sarcófago e tudo que ele pode nos fazer pensar? Então, agora é a sua vez. Escolha um objeto que você gosta, que você possua e conte a história dele. Vou ficar esperando. Até a próxima!